E aí, gente, graças a paz, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Vamos a mais uma reflexão bíblica. A de hoje está em Romanos, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, que diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. E aí, podemos ou não podemos julgar? O texto de Paulo está dizendo que o problema não está no julgamento, o problema está em quem julga. Paulo diz que o nosso senso de hipocrisia, quando nós baseamos nisso o julgamento em relação ao próximo, é que é o grande problema dos julgamentos da vida humana. Nós não devemos de julgar a vida humana de acordo com a nossa síndrome de fiscalização do outro. Nós não nascemos para ser fiscal do nosso semelhante, deveríamos de sim ser protetores, de preservar a vida do outro e não fiscalizá-la a modo de buscar condenação. Nós não devemos de julgar a vida do outro no sentido de finalização de sentença, quando nós sentenciamos o outro num tribunal mental e o condenamos, como se nós nos colocássemos num pedestal espiritual superior e os outros simplesmente são criaturas pecadoras e necessitam do nosso julgamento. Não é assim que funciona. Mas sim, nós somos convocados e chamados por Deus a julgar. De que forma? Toda vez que a Bíblia fala de julgamento, a Bíblia está falando de discernimento. Nós somos chamados a ser um povo que julga com discernimento. É discernindo que nós vamos julgar se o ensino é verdadeiro ou é falso. É julgando que nós vamos discernir se aquela filosofia é correta ou é uma filosofia errada. É discernindo que nós vamos julgar se aquele comportamento é adequado ou não adequado. E esse julgamento e esse discernimento, ele sempre tem uma base, a poderosa palavra de Deus. Sim, nós também devemos de julgar para proteger e criar uma barreira de defesa nas nossas comunidades cristãs, como se fosse uma defesa de fé. Nesse quesito, nós protegemos a comunidade julgando as questões à luz do Evangelho. Então, nós não devemos de julgar com hipocrisia, mas devemos sim de discernir julgando através da palavra de Deus. Isso é uma vida coerente. O problema daqueles homens ou da humanidade é que julgam de acordo com os seus critérios. Enxergam o cisco no olho do outro, mas não enxergam a trave, o grande pedaço de madeira que está nos seus olhos. Eu quero que você olhe agora para o julgamento de Deus no capítulo 2, verso 2. Paulo diz que Deus julga e julga diferente, porque Deus julga de acordo com a verdade. E aqui nós temos 3 sentenças poderosas em relação ao julgamento de Deus. Primeiro, Deus tem um padrão de julgamento. Deus não tem a oscilação de humor como nós temos para executar um julgamento. Deus ele não faz um julgamento quando nós estamos tristes e outro julgamento quando estamos felizes. Deus julga de forma padrão. Segundo, Deus ele não julga de forma a estar iludido, a ser convencido ou a ser propício à negociação, à barganha. Deus não olha e julga porque quer alguma coisa conosco ou alguma coisa da gente. Deus julga de forma justa e ponto final. Terceiro, Deus julga de forma perfeita. Deus é a verdade e como verdade o seu julgamento é perfeito e inquestionável. Como é bom nós sabermos que Deus julga perfeitamente, não olhando o estereótipo, mas olhando as motivações do coração. Como é bom nós sabermos de que Deus no seu julgamento é justo, mas ao mesmo tempo misericordioso e longânimo. Como é bom sabermos que Deus, antes de nos condenar, nos dá uma opção de escape, através de Cristo, através do Evangelho. Que nós possamos aprender a julgar de forma a termos discernimento e confiarmos em Deus, no seu pleno julgamento perfeito. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.